Tem pessoas que não dizem mais eu tenho ansiedade, elas dizem simplesmente eu sou assim, né? Essa perda de identidade, digamos assim, ela é silenciosa. Isso ocorre basicamente porque a ansiedade começa a fazer parte do cotidiano de tal forma que a pessoa não consegue mais distinguir o que é um comportamento ansioso, o que são essas reações fisiológicas da ansiedade e o que é ela mesma. Então, você acaba admitindo isso para si mesma como se fosse uma identidade, como se fosse quem você é. Então, digamos assim, uma pessoa que tem uma ansiedade num nível já é, médio para grave, ela vai sentir ansiedade com muita frequência. Então, a dor no peito, o desconforto abdominal, os pensamentos acelerados, né? Assim que vocês descrevem, os pensamentos acelerados, especialmente na ansiedade generalizada, esses sintomas acabam se tornando tão recorrentes, tão frequentes, que não há mais distinção. Porque de manhã está sentindo ansiedade, à tarde está sentindo ansiedade, à noite está sentindo ansiedade. E isso passa a ser quem você é para si mesmo. Então, eu sou ansiosa, eu sou assim. E o fato é que ansiedade, assim como ela é aprendida ao longo do tempo, ela também pode ser desaprendida, né? Ela pode também ser modificada. Mas enquanto você entende que isso é quem você é e traz isso como se fosse a sua personalidade, quanto mais você pensa dessa forma, mais você abraça esses sintomas, mais você acostuma. Vem a ideia, muitas vezes, de que é necessário deixar tudo como está, esperar, né, que em algum momento essa ansiedade melhore. Então, hoje eu estou mal, mas daqui a pouco eu vou ficar um pouco melhor. Você vai, de fato, se habituando com esse desconforto que a ansiedade causa, como se ela fizesse parte absoluta de quem você é. E não como se fosse uma questão externa, uma questão que veio para você e que pode ser modificada a partir de estratégias eficazes. E aí vem a perda de espontaneidade, a desistência de projetos, de planos, de sonhos. Você vive basicamente para não piorar. É como se você o tempo inteiro estivesse pensando: eu só preciso aguentar mais um pouco para que essa ansiedade não piore. Eu preciso de estratégias agora que façam com que esses sintomas diminuam para que a ansiedade não piore, quando na realidade ela já está tão enraizada dentro de você, por causa de todo esse tempo que você vem sofrendo com ela, que ela se tornou basicamente quem você é. Essa é a leitura que você acaba fazendo. E aí a ansiedade não só gera medo, ela vai encolhendo você, ela vai tirando de você tudo que você um dia acreditou ser, tudo que você gostava de fazer e hoje você já não tem mais energia para tanto. Ela faz você encolher mesmo, como se você fosse desaparecendo, como se você deixasse simplesmente de existir, porque a ansiedade tomou conta de quem você é ao longo da vida. E você pode estar se perguntando por que isso acontece na prática. Isso acontece por causa do reforço do medo. Todas as vezes que você tem uma situação que te gera ansiedade, você desiste de ir, você acaba reforçando esse medo. Por causa do sistema de hipervigilância, você está o tempo todo em estado de alerta. Isso você não descansa nem para dormir. Então, tudo isso é um processo, é um aprendizado que você vai tendo nas suas emoções, no seu modo de pensar, no seu modo de se comportar. A ansiedade foi construindo uma nova imagem sobre você. Você tira conclusões precipitadas, né? Se eu evitar, eu vou me sentir melhor. Por quê? Porque de fato vem um alívio imediato.
mas depois essa ansiedade piora e as consequências são inevitavelmente o aumento exponencial dessa ansiedade. Então, de novo, eu digo e sempre vou repetir: a ansiedade nunca começa grave, mas toda vez que você evita uma situação, toda vez que você não para tratar ela adequadamente, ela vai continuar crescendo. Ainda que pareça que por um tempo veio o alívio, por um tempo você se sentiu um pouco melhor, mas a realidade é que ela não vai embora se não houver o tratamento adequado, percebe? E a pergunta que não quer calar: Psi, como eu posso encontrar o caminho de volta? E para encontrar o caminho de volta é muito simples. Me corta muito o coração, gente. Esse trabalho, vou abrir aqui o coração para você. Esse trabalho que eu faço na internet, obviamente ninguém faz nada sem que eu espere um retorno financeiro também, porque a vida é isso. A gente não pode viver, né, só do amor que temos pela profissão. Mas falar de ansiedade me move muito porque eu vejo milhares e milhares e milhares de pessoas em sofrimento emocional por causa da ansiedade, mas ainda vivendo na ilusão que foi criada, né? Talvez pelo contexto social, de que vai passar, vai melhorar, a ansiedade é coisa da sua cabeça, a ansiedade não precisa tanto da sua atenção assim. E o caminho não é esse. O caminho é você buscar fazer terapia, é você buscar um tratamento baseado em evidência científica. O, o caminho é treino, o caminho é reensinar o seu cérebro, sabe? A desligar esse modo vigilância. Então, esse processo ele pode ser aprendido, a sua ansiedade foi aprendida. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que têm predisposição genética, mas elas têm um ambiente familiar que não é reforçador dessa ansiedade. Então, ela consegue viver uma vida sem que a ansiedade atrapalhe tanto. Então, eu tenho pacientes assim, que a ansiedade atrapalhou em certo nível, mas por não ter um ambiente disfuncional nesse sentido, essas pessoas conseguiram, de fato, fazer coisas grandiosas, como fazer uma faculdade, ter um bom emprego, e aí ao longo do caminho alguma coisa ou outra não se encaixava e buscou ajuda. Mas existem outras pessoas que não. Esse ambiente é tão aversivo, esse ambiente reforça tanto essa ansiedade. A mãe grita demais, o pai grita demais, todo mundo quer tudo para ontem. E você é tão pressionado que você aprende esse modo ansioso de ser, entende? Mas se existe o aprendizado a partir deste ambiente, existe também o desaprender, se é que eu posso usar essa palavra. Então, você pode desaprender, você pode também reaprender a viver com tranquilidade, a não sofrer com esses níveis de ansiedade. Então, esse é o caminho. E a terapia cognitivo-comportamental te leva para esse caminho. Eu atendo pela TCC porque eu entendo que os meus pacientes precisam ser tratados baseados em evidência científica, porque a gente quer transformação, a gente quer entrar de uma forma e sair de outra forma. É nisso que eu acredito, entende? Eu fiz também o treinamento pensando nisso. Tem pessoas que não têm acesso à terapia por causa do custo, mas consegue fazer o treinamento. E lá você pode aprender tudo sobre ansiedade, você pode entender a raiz da ansiedade, você pode desmistificar bastante coisa e ainda aprender técnicas que de fato são eficazes, porque elas estão orientadas no passo a passo, da maneira correta que devem ser aplicadas, enfim. Então, é nisso que eu de fato acredito. Então, para sair desse ciclo, para mudar isso, para começar a entender que a ansiedade não define quem você é, a ansiedade não é a sua personalidade, ela é um estado, você precisa tomar esse posicionamento e buscar esta mudança, mas baseada em evidência científica.
Já tem muita coisa que você fez que não deu certo, não é verdade? Uso de medicação indiscriminado, fazer técnicas que você encontra na internet aleatoriamente, evitação. Tudo isso você fez porque você queria melhorar. É óbvio que você não fez por mal, mas você chega nesse ponto aqui e você percebe que não resolveu, porque existe um caminho certo para que as coisas se resolvam, para que essa ansiedade passe. Então, o vídeo de hoje é uma conversa, eu vou sempre buscar fazer assim, né? Ao longo da semana trazer um vídeo com um conteúdo mais teórico, um pouco mais robusto, e no outro dia trazer mais essa conversa, esse papo. Por isso eu quero ouvir você. Fale aqui nos comentários como você se sente em relação à ansiedade, quais as estratégias que você utilizou até agora, e o que que impede você de buscar esse tratamento baseado em evidência científica. Você não pode dizer para mim que é falta de recursos financeiros, porque eu tenho duas opções para você: ou o processo terapêutico ou o treinamento. Alguma coisa pode ser feita, mas permanecer desse jeito não dá mais, tá bom? Então deixa aqui nos comentários. Não esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, me ajuda muito para que a gente possa espalhar uma mensagem de fato de esperança em relação ao sofrimento e com a ansiedade, mas tudo com muita responsabilidade. Porque a transformação existe, mas é preciso dar um passo. É preciso buscar por essa transformação, tá? E se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Eu quero muito que você esteja aqui pertinho de mim para a gente poder caminhar lado a lado. Vai lá no Instagram também me seguir para você também acompanhar mais do meu dia a dia enquanto psi, tá certo? É isso. Beijo grande e se cuide.